Oi, boa noite. No Vista Fina de hoje a gente vai falar muito sobre comunicação. Quem está aqui comigo é o professor Dunga. Muito obrigada pelo teu tempo, professor. Você que viaja para lá e para cá a todo momento. Tem uma história incrível e eu já quero começar, professor, perguntando o que significa essa oratória aí na camiseta. Olá, Sabrina. Olá a todos que estão nos acompanhando. Um prazer enorme estar aqui contigo para que possamos trocar ideias, entrar na casa das pessoas que nos assistem, às vezes no carro, em todos os lugares onde eles estão. E vamos falar assim de comunicação, essa área fascinante que move o ser humano. E a oratória? A oratória está presente no dia a dia, nas mais diferentes situações. Tudo é oratória. Muitas vezes as pessoas imaginam que a oratória ela se limita apenas a falar no palco, para um número de pessoas. O que nós estamos fazendo aqui agora é oratória. Quando estamos no balcão da nossa empresa, da nossa loja, do nosso comércio, é oratória. Quando nós estamos na nossa igreja, na Câmara de Vereadores, do cenário político, na universidade. Então, oratória é tudo aquilo que envolve a comunicação. E por isso que tem que ser tratado com um carinho todo especial, porque ela move e traz os resultados para a nossa vida. Show de bola! Já deu uma aula de oratória aqui, né? Mas, prof. Dunga, me conta. Além da oratória, o que mais que acontece nessa tua vida? Que você é bem comunicativo, expressivo, fala super bem. Qual que é a tua formação? O que você faz lá fora? Então, Sabrina, eu comecei com um sonho. Hoje eu tenho 49 anos de idade. Comecei com 22 anos da Faculdade de Economia, assistindo palestras. Eu tinha uma pilha de certificados de várias palestras e eu sempre dizia, um dia eu quero estar lá no palco, um dia eu quero estar lá falando. Só que eu tinha um problema muito sério. Eu morria de medo de falar em público. Não acredito, não acredito. E aí aquele sonho encontrava uma barreira grande. Sabe quando você, de repente, as pessoas estão nos assistindo e dizem, olha, eu tenho um projeto para montar algo, eu quero mudar minha carreira nisso, eu quero fazer aquilo, e de repente dá aquele friozinho na barriga, dá todas aquelas dúvidas. E foi o que aconteceu comigo com a oratória. Eu me via lá, mas eu via que eu tinha algo que precisava ultrapassar. E aí quando você tem um sonho, esse sonho ele precisa ser construído todo dia. E eu sempre falo, inclusive nos cursos de oratória, que é uma briga da gente com a gente mesmo. Porque o maior barreira, o maior inimigo não é externo. Somos nós, com o Dr. Roberto Iniashik, uma das grandes referências do Brasil na área comportamental, ele nos diz que o que nos atrapalha é o medo, é o adiar e é o repetir. Muitas vezes nós temos, todos nós, eu tenho certeza que todo mundo que está agora nos ouvindo, nos assistindo, tem sonhos, porque todas as pessoas têm sonhos, metas e todos pensamos que o próximo momento será o melhor. Só que nós esquecemos que para que ele aconteça, o primeiro passo tem que acontecer hoje. E essa é a maior dificuldade. Então, lá com 22 anos eu falei, eu vou. E aí começamos, todo começo é uma dificuldade, todo começo surgem erros, acertos, mas até eu sempre digo que 25 anos depois, nós, 25 para 26 anos, nós vemos que tudo aquilo que se alcança de resultado vem da persistência. E aí, qual seria a área? Fiz a minha especialização em administração e desenvolvimento de pessoas. Pessoa sempre foi a minha paixão. Porque cada pessoa é um universo incrível a ser desvendado. Hoje, você que trabalha com muitas pessoas, você vê que cada uma é única daquilo que ela faz. Isso é real. E assim, prof. Dunga, você falando, né, eu sou apaixonada por pessoas, o quanto elas me ensinam. Mas muitas vezes o que a gente escuta é, putz, o problema é pessoa. Tô de saco cheio de pessoas. Cada vez mais as pessoas querem trabalhar ali de formato individual, no silêncio. A pandemia trouxe muito isso de home office. E, na verdade, o movimento acontece quando estamos com outras pessoas, né? Exato, é gente cuidando de gente. Hoje nós vemos o grande diferencial de muitas empresas dos mais diferentes ramos, que todas têm uma estrutura muito semelhante. Todas têm tecnologia muito semelhante. O que diferencia uma empresa de sucesso de outra são as pessoas. Só que aí quando nós trabalhamos com equipes de gestão de pessoas, de recursos humanos, nós vemos principalmente que essas pessoas têm nas suas mãos o que nós chamamos de um dos grandes recursos produtivos. Porque hoje, o que são recursos produtivos das empresas? Máquinas, tecnologia, recurso financeiro. E muitas vezes nós imaginamos que as pessoas são apenas um detalhe. Não, as pessoas são o que fará com que tudo aquilo aconteça. Vamos imaginar uma empresa. Vamos imaginar que esse cenário que nós estamos. Nesse momento existem pessoas aqui dentro. Você, eu, toda a tua equipe, e ele está acontecendo. Quando nós sairmos daqui, toda a tecnologia, ela não vai trabalhar sozinha.
Por isso que o ser humano, ele tem que ser despertado o potencial, trazido cada vez para uma conversa de excelência, porque sem pessoas o mundo não gira. E você falou da pandemia. A pandemia, ela nos afastou das pessoas e nós sentimos falta do abraço, do contato, do sorriso. Fomos para o virtual. Eu trabalhei com muitas palestras virtuais para o Brasil inteiro. E aí, naquele momento, eu falei, está sendo maravilhoso, mas está faltando olho no olho. A pandemia nos trouxe, assim, um sentimento de reflexão em relação ao modo que a gente estava vivendo, mas eu também percebo que quando a gente saiu da pandemia, quando a gente começou a abandonar as máscaras, a gente estava mais cuidadoso com o próximo, mais respeitoso, mais acolhedor. E agora, passado 5 anos da pandemia, 3 anos que a gente saiu daquele isolamento e tal, a gente já está se perdendo de novo, né? A gente já está querendo ficar recluso, a gente já está male dando bom dia por aí. E aí eu me pergunto, poxa, será que a gente desaprendeu o que a pandemia trouxe para nós, né? Essa reflexão, essa esperança de dias melhores, esse acreditar nas pessoas, esse olho no olho, esse aperto de mão, né? Isso é importante, né? Isso faz que as relações se construam, né? Exato, quando eu vejo hoje, vamos fazer uma ponte do que você fala para o relacionamento tanto familiar, para o relacionamento comercial, para o dia a dia. Hoje, as famílias estão muito próximas, o medo de perder deixou com que todos nós ficássemos com muito medo. Ninguém sabia, era uma incerteza. De repente, quando nos vimos aqui, fica registrado carinho e respeito a todos aqueles que se despediram de pessoas especiais. Foi um período muito doído. Só que depois surgiu, nossa, vamos cuidar um do outro. E esse sentimento familiar, ele tem que vir muito forte. Só que daí, quando nós vamos para o cenário profissional, é uma família cuidando de outra família. Nós formamos, muitas vezes, nossas famílias profissionais dentro das nossas empresas. Por que essa reflexão é importante que você nos traz, Sabrina? Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que sejamos pessoas frias. Hoje, vamos pegar aqui, seja o nosso cliente interno, que são nossos colegas de trabalho, seja o nosso cliente externo, que é aquele que compra o nosso produto, o nosso serviço. Essas pessoas, elas estão precisando dessa humanização. Se nós formos partir para uma oratória gerencial, as nossas equipes precisam dessa humanização. Nós trabalhamos por resultados. Todas as empresas hoje, quem está nos acompanhando, sabe que ele sai de manhã para trazer resultados. Porque às vezes as pessoas dizem, olha, Dunga, você trabalha com palestras de motivação? Eu acho a palavra motivação muito perigosa. Porque a motivação, ela nos retrata um período de alegria, muitas vezes. Eu estou alegre, eu estou bem, eu estou vibrante. Só que eu penso que a motivação é muito mais do que isso. A motivação é você ter um propósito para realizar. Mesmo que você não esteja naquele momento sorrindo. Mesmo que naquele momento você não esteja animado. Mesmo naquele momento você diz, puxa vida, eu tenho um projeto para entregar, eu tenho algo para fazer e eu preciso fazer. E você senta ali e coloca a tua vida para resolução. O que acontece com aquilo? Aquilo é motivação. Então nós precisamos rever essa motivação. E quais são os motivos para que nós possamos trabalhar em time, em equipe, cuidar das pessoas? É porque são essas pessoas que trarão o resultado que eu falava há pouco. O resultado ele não pode ser frio, o resultado tem que ser humanizado. Sensacional, isso aqui foi uma aula, né? E eu espero você no próximo bloco aqui comigo, com o professor Dunga, falando sobre pessoas. Até já. Voltamos no nosso segundo bloco. Prof. Dunga, há quanto tempo que você dá palestra? Começamos em 1999, como eu comentei com vocês no bloco anterior, com aquela ideia de chegar lá e tendo um monte de barreiras. E nesse período, que já 25 anos, indo para 26 anos, nós vemos assim que todo dia um aprendizado diferente, com pessoas diferentes, em cidades diferentes, locais diferentes. Isso que nos move, o desafio. Hoje aquilo que era um medo, hoje é uma satisfação grande. Qual será o próximo desafio? Aonde estaremos? Quem será o nosso público? Show de bola. Mas aqui eu quero fazer uma perguntinha que está na minha cabeça aqui, que é uma percepção minha. A gente hoje tá no Instagram, tá nas redes sociais e vira e mexe, surge lá um palestrante muito bem arrumado, né, cabelo impecável, roupa impecável, especialista, expert, dou palestra para mais de, sei lá, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Aí, fala, nossa, né, que merchan, né?
A gente vai dar uma fuçadinha ali, a pessoa virou um palestrante depois de 3 dias de imersão, né? Queria saber teu posicionamento sobre isso. É tão simples assim, ser palestrante, assumir uma responsabilidade? Como que é isso na realidade de quem está nesse ramo há 25 anos? Então, eu comecei, Sabrina, numa época que a internet ainda não era tão em alta. Tanto que eu sempre brinco nos nossos cursos de oratória, que hoje, para você pesquisar um assunto é muito fácil, muito rápido. Você coloca ali e cada vez mais agora, com a inteligência artificial, está vindo respostas ali prontas. Eu venho de uma época que nós pesquisávamos em livros, nós estudávamos, iríamos assim, bastante a fundo para que entregar para as pessoas o melhor. O que eu vejo como papel do palestrante? Tanto que eu me considero um palestrante raiz. Já surgiram vários termos, as pessoas sendo intituladas de vários nomes. Eu sempre mantive o nome palestrante. Por quê? Porque eu vejo que a arte de você falar em público, ela te traz uma satisfação de estar com as pessoas, mas ela te traz uma responsabilidade muito grande. Sim, absurda, né? Porque você está levando uma mensagem, um conteúdo, você vai marcar a vida dessas pessoas. Exato, nós somos formadores de opinião. E como tal, nós podemos chegar... Por isso que eu sempre até comento com as pessoas, abrindo um parênteses aqui, que eu não costumo levar nas empresas que nós trabalhamos uma receita de bolo pronta. Porque às vezes é muito fácil eu pegar ali algo e dizer, olha, faz isso, faz aquilo e tal. Mas como que é a realidade dele? Eu não posso chegar hoje com uma realidade de grandes centros, querer colocar numa cidade de pequeno porte. Como eu não posso fazer o inverso também, não dará certo. Eu trabalhando com 2 clientes da mesma área. Um, de repente, tem uma situação, outro outra. Então, a personalização, o que esses 25 anos de palestra nos trazem? Eles nos trazem a experiência de quase 200 cidades, aí, em 9 estados do Brasil. Eles nos trazem assim, uma percepção de que não existe algo pronto, existe algo a ser construído junto com o teu cliente, com a tua empresa. Quando nós trabalhamos oratória, estamos lá com uma turma de 10, 15 pessoas, 20, nós não estamos criando um padrão. Tem, de repente, o menino que fala alto, tem a pessoa que fala mais baixo, tem a pessoa que é mais extrovertida, tem a pessoa que é mais tímida, e todas elas têm a sua forma de comunicar. Por isso que, vindo aqui ao encontro da tua pergunta, ser palestrante hoje traz uma responsabilidade grande. Por quê? Porque nós somos vistos como uma autoridade no assunto, como um professor que está trazendo. E se de repente eu chego lá, digo algo que eu acho que é, mas eu não tenho uma consistência, eu posso levar a pessoa a uma ação que não trará o resultado que ela quer. O mercado de palestras ele é muito amplo, tem muito espaço, e eu sugiro, eu sempre digo isso nos nossos trabalhos, porque o pessoal, eu vim fazer o curso porque eu quero virar palestrante. Excelente, tem um espaço muito grande. E quando a pessoa alia isso, responsabilidade, carinho, realmente aquela história de o que eu vou deixar no coração das pessoas, ele parte, ele sai dali, mas ele deixa algo muito bom. Mas chegar simplesmente, eu vou lá pelo dinheiro, pelo valor, eu acho que aí perde o propósito. Quando você vai para que aquele valor pago seja apenas um resultado de um trabalho que você deixou, aí teve significado em tudo aquilo. Então, fica também a dica para as pessoas. Quem são os teus gurus? Quem são as pessoas que você está seguindo? Hoje nós estamos numa época muito de influenciadores. Verdade. E esses influenciadores, temos muitas pessoas excelentes, mas temos algumas pessoas que estão levando pessoas a atos errados. Como que a gente cria alguém que a gente admira? Quando as ideias batem com aquilo que a gente acredita. Só que eu sempre digo para as pessoas quando nós chegamos nas empresas, você quer que eu fale algo que você quer ouvir para satisfazer o teu ego e dizer que você está certo mesmo não está? Ou você quer que nós juntos possamos construir um caminho que eu não vou te trazer pronto, mas nós vamos construir juntos. E às vezes posso discordar até daquilo que você pensa, mas que naquele momento é necessário para que as mudanças aconteçam. Porque o ser humano ele tende, Sabrina, a querer ouvir aquilo que ele quer. Com certeza. Eu estou num carro a 180 por hora. O que a pessoa vai querer dizer? Alguém, puxa, que legal, vai lá, acelera. Mas aquilo está me levando para um acidente. Ou naquele momento eu preciso alguém dizer, olha, tira o pé. Na vida profissional também é assim. Tem momentos que nós temos que acelerar até nos 80, 90, no 100 se é necessário, mas tem momentos que nós temos que frear e redirecionar. Qual que é o papel do palestrante? Não é chegar numa empresa e dizer tudo que a pessoa tem que fazer, mas ele tem que chegar na empresa e juntos conversar e ver onde que nós estamos acertando, onde que nós estamos errando. Aí entra a responsabilidade dessa profissão, que não é simplesmente, vamos lá ouvir o que a gente sempre ouve. Não, vamos lá ouvir algo que vai impactar positivamente. E trazer um resultado de imediato, né? E esse resultado
não é só lá na lucratividade, no aumento das vendas, é no comportamento das pessoas, né? É isso que vai fazer diferença. E aqui, prof, já vamos ficar engatado para o terceiro bloco, porque a gente quer falar de comportamento, né? Comportamento gera resultado. E eu te espero aqui, tá? Porque a gente volta já já. Voltamos aqui no terceiro bloco, aqui no intervalo, a gente estava conversando e o professor Dunga me falou uma coisa que eu achei muito interessante. O comportamento das pessoas leva a um resultado. Então, quando a gente se comunica com um cliente, o que vai fazer a diferença? O nosso olhar, é o tom da voz? Como que isso funciona dentro desse movimento de comportamento, professor? Então, Sabrina, o que eu tenho experimentado nas empresas? Eu falo experimentado por quê? Porque cada encontro você está encontrando, redundante que eu estou falando, mas pessoas diferentes. E aí você vê o quê? As pessoas elas têm um preparo acadêmico, as pessoas ou técnico ou a experiência do dia a dia. O que diferencia hoje pessoas e pessoas? Por que algumas pessoas, vamos focar aqui na palavra resultado? E quando falo resultado muito bem colocado por você no bloco anterior, não é apenas o financeiro. O resultado hoje é uma equipe juntos, é a satisfação do cliente, é o crescimento, é o desenvolvimento que vai resultar no financeiro. E o que diferencia as pessoas se elas estão no mesmo cenário? Por que algumas alcançam algo e para algumas é tão inatingível? É o comportamento humano. É o que nós chamamos de energias produtivas. O que são energias produtivas? Hoje, nós temos máquinas que você coloca ali de maneira remota, em qualquer lugar do mundo elas estão administrando. Trabalhei com uma empresa que era uma unidade produtiva numa fazenda, a máquina era comandada de maneira remota da Europa. Qualquer problema que tinha, estava lá. Então essa tecnologia tem. E aí então o que são energias produtivas? Aí é comportamento humano. Força de vontade, iniciativa, vontade de aprender, empatia, sentimento de equipe. O que diferencia uma palestra, um treinamento, um workshop técnico de um comportamental? O técnico é fundamental. Nós estamos aqui com várias tecnologias. Precisa ter um treinamento técnico, qual botão apertar, como que conecta, como que faz, como que não faz. Chegamos na área da saúde. Tem um treinamento técnico, esse remédio pode dar, pode cortar aqui, pode cortar ali. E aí só para exemplificar. E aonde que entra o comportamental? Entra no como que eu vou olhar para as pessoas, é o olhar, é o sorriso, é o acolhimento. Algumas pessoas podem achar que isso é besteira. Ah não, isso é frescura, as pessoas querem o resultado. Vamos imaginar, você vai, falar do comércio, você vai em duas lojas. Uma loja te atende bem e a outra loja não te atende bem. É o mesmo produto, muitas vezes até um preço maior, você vai onde atende bem. Porque as energias produtivas hoje elas movem. O que é o ser humano? É gente cuidando de gente. Seja na oratória, seja no atendimento, na alta performance, nas vendas, seja onde for. É gente cuidando de gente. Então por que o comportamento é fundamental? Por que algumas pessoas procuram caminhos diferenciados? Algumas querem o caminho mais fácil, algumas querem dar um jeitinho. E eu te digo, para você brilhar no cenário profissional hoje, se é requisitado pelo mercado de trabalho, você precisa olhar tudo com olhar de excelência. A excelência está nos pequenos detalhes. Fiz um treinamento com o supermercado esses dias e comentei com os meninos. É um pacote de bala que você não deixa de cabeça para baixo. Por quê? Porque algum cliente vai olhar e vai dizer, puxa vida, se você pode colocar ali. De repente, naquele momento que você está com um cliente, você pode dizer para ele um bom dia e você simplesmente diz o próximo ou o famigerado diga, quando você poderia fazer tudo no acolhimento. O ser humano ele é preparado para excelência. Nós fomos criados para alta performance e quando nós fazemos menos do que o nosso potencial, nós estamos desperdiçando um talento gigantesco. Show de bola, né? Eu fiquei aqui pensando em quantas coisas a gente precisa melhorar, né? E uma coisa que eu valorizo muito dentro do ambiente corporativo, enfim, todos os cenários que eu passo, é essa humanização, né? Essa humanidade, na verdade. No olhar para o teu colega de trabalho, escuta, você tá bem hoje? Tá legal? Senti que você tá mais para baixo hoje. Às vezes é essa pergunta que a pessoa quer escutar. Porque às vezes ela precisa dividir com alguém, precisa se sentir importante para alguém. Um bom dia animado, né? Um olhar aberto, não aquele olhar sisudo, né? Ou aquele famoso assim, bom dia. Bom dia para quem? Exato. Quem é que gosta de trabalhar? Gente, quando a pessoa fala isso para mim, eu tenho vontade de falar assim, bom, cai fora. Né? Então, essa energia
é importante para o ambiente profissional, né? O ambiente importa, né, professor? Eu falo, a ambiência importa. Se você está rodeado de pessoas alto astral, produtivas, que estão focadas em buscar a resolução de um problema, né? Eu falo, eu escolhi uma formação que é resolver problemas. Então, eu não posso ficar abalada diante de um problema, porque eu escolhi isso. Então, eu tenho que encarar o problema imaginando várias soluções para ele. E nisso a ambiência importa. Muito. O estar cercada, acompanhada de pessoas que pensam em resolver sorrindo, procurando um olhar otimista sobre essas situações mais sensíveis, né? E isso traz resultado, não dá para negar. E até as pessoas muitas vezes dizem, tá, Dunga, então você quer que a gente sempre esteja, eu tô com meus problemas, eu tô aqui resolvendo um monte de coisa, você quer que eu esteja sorrindo para todo mundo? Eu sempre digo que, a partir do momento que você chega, e nós somos humanos, tem dia que a gente não tá legal, estamos cansados, estamos com um problema de saúde, nos despedimos de alguém querido, N situações. Mas se eu chego na empresa, no trabalho, na sociedade, e ali eu crio um problema a mais, eu terei aquele problema que eu já tinha, aliado com o problema que eu criei. Em compensação, quando eu me preocupo, quando eu foco no outro, olha, eu quero criar aqui uma satisfação para as pessoas. Eu quero atender bem, eu quero criar um clima leve. No final das contas, quem ganha somos nós mesmos, porque nós nos cercamos de coisas boas. Tem uma paródia antiga, empresarial, que dizia mais ou menos assim, o moço ele plantava milho e todo ano ele era premiado com o melhor milho da região. Um dia chegou um repórter e falou para ele, qual que é o segredo do teu milho? Porque que todo ano é a maior espiga. Ele falou, olha, eu só compro, primeiro caso, eu só compro semente premiada. E aí eu compro a mais e eu divido com todos os meus vizinhos. Ele falou, olha, mas não vai fazer sentido, porque assim todos teriam. Ele falou, olha, se eu plantar um milho bom e meus vizinhos estiverem com milho ruim, o vento vai colocar em risco a minha plantação. Mas se eu me cerco de coisas boas, só vem para mim coisa boa. Isso também serve no comportamento humano. Se eu começo a dividir o que há de melhor para as pessoas que trabalham comigo, para o meu cliente, como já dito, interno ou externo, só vem coisas boas para mim. Mas se eu causo conflitos, se eu causo ali todos os dias situações que não são legais, o que vai acontecer? Virão mais pepinos para mim, eu não formo um time. Nós estaremos correndo um para cada direção. Aí terminou o expediente, eu estou mais cansado, os resultados foram pequenos e no outro dia eu tenho que voltar para aquilo. Por isso que o comportamento é importante. Quando nós estamos numa palestra, Sabrina, numa empresa, nós não vamos ensinar ela a trabalhar, mas nós vamos despertar dentro de cada um o melhor que eles têm. E esse melhor fará o quê? Com que um clima leve, tanto que tem empresas que dizem, eu sempre digo, olha, qual que é o principal objetivo na tua empresa? Olha, eu quero ter melhores resultados em vendas. Legal. Outro chega e diz, eu quero melhorar a comunicação. Mas a maior parte das empresas diz, eu quero melhorar o trabalho em equipe. Eu quero que um cuide do outro. Porque aí o restante tudo se torna possível. E é verdade, é verdade. Gente cuida de gente. E aí, vivemos mais felizes. Verdade. E a felicidade importa, né, Dunga? Ambientes saudáveis, resultados prósperos. Esse foi o Vista Fino de hoje. Eu quero deixar um abraço bem apertadinho em você. Fica bem, um bom fim de noite e até a próxima. Tchau, tchau.